pessoal, bom dia. Já já a gente vai estar conversando, tá? Na aula de hoje eu vou optar por resolver os exercícios com vocês, tá? Os exercícios que eu passei ontem para vocês. Algumas pessoas, a maioria já fizeram, né? Acho que duas pessoas não fizeram. Mas aí mesmo assim eu vou optar por estar resolvendo com vocês para vocês estarem vendo, né? Solução verdadeira, caso você tenha errado do exercício, tá? Página 93 especificamente, tá? Que é a página dos exercícios. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Ah, vocês não estão me vendo, né? Pera aí. Pronto. Agora vocês estão me vendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Find. Bom, então essa aqui é a questão 1, tá? Pelo menos a parte inicial dela. Deixa eu copiar também a segunda parte. Então vamos lá. Ó. A pergunta aqui, ela destaca o seguinte: as figuras a seguir ilustram objetos extensos diante de espelhos, sem o auxílio de raios de luz. Represente as respectivas imagens conjugadas, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma letra F, ó, uma letra F, que está desse lado aqui, e ele pede para a gente formar a sua imagem conjugada do outro lado do espelho. Então, se isso daqui é o espelho, ó, então ele vai produzir uma imagem do outro lado. Essa imagem, toda imagem formada dentro de um espelho, pessoal, ela vai ter ó, a mesma característica do objeto, tá bom? Ó, a mesma distância, ó, esse ponto está distante 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A parte final aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ó, 1, 2, 3, 4 unidades para a direita, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Então vocês podem observar que a imagem conjugada no espelho, ela vai ser simplesmente refletida, tá? Então é interessante você observar que a imagem gerada, ó, ela é virtual, ela está no campo de visão dentro do espelho, então ela é uma imagem virtual. Depois a gente vai aprender o que é uma imagem real com espelhos esféricos. Ela é direita, porém ela é revertida, tá? Ela possui as mesmas dimensões, os mesmos tamanhos do objeto, mas ela é revertida, tá bom? Agora, no segundo exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, vocês podem perceber que o espelho ele não está a 90 graus, ele não está fixo de frente do objeto a 90 graus. Na verdade, ele possui uma abertura, tá? Um ângulo de 45 graus. Então, isso aqui é importante porque há uma certa mudança, né? Vai ter uma mudança aí quando você estiver aplicando a resolução, tá? Deixa eu só ver aqui qual que é o melhor aqui para eu estar usando. Acho que é esse aqui.
É isso aqui mesmo. Bom, então nós temos aqui um objeto à esquerda, ó. Ele tem essa parte esférica e esse corpo aqui no formato de cruz, tá? Quando houver essa reflexão aí através de um ângulo de 45 graus, é importante entendermos que todo o corpo do objeto vai ser mudado nessa região de ângulo. Por exemplo, o círculo não muda muito, né? Porque em todas as direções o círculo continua sendo círculo. Porém, observe que esse corpo, ó, a parte que está de laranja, deixa eu riscar aqui, tá aqui. Ó, a parte que está de laranja, ela está em pé. Quando ela é revestida, ela fica deitada, por causa do ângulo de 45 graus. Tá? E a parte que está horizontal passa a ser vertical por conta do ângulo de 45 graus. São duas reflexões aqui que é interessante de no futuro, quando vocês estiverem fazendo Enem, vocês tomarem cuidado com esse tipo de questão. Alguma dúvida, pessoal? Não. O Gustavo está perdido aqui. Aula de física. Deixa eu pegar aqui agora a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Eu tinha passado. Eram só duas questões? Para mim eram mais. Foram 4 questões que eu passei ontem para vocês, não foram? Mas aqui na apostila só está aparecendo 2 para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o quê? Quem foi dessa aula, professor? Foi de qual aula? Ah, tá certo. A de ontem foi Estatística, não foi? estatística. Professor, você podia resolver depois os 2 últimos exercícios? Eu vou deixar para semana que vem para não misturar o conteúdo. Então, na aula de estatística na semana que vem, a gente vai fazer ela. Tá? Essa questão 2 que está aqui, eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Vou deixar como exercício para vocês, mas vou mandar lá na plataforma. Eu vou pegar aqui na tarefa complementar os exercícios desse mesmo conteúdo para estar fazendo com vocês, tá? Então, só um minutinho aí. É porque eu me confundi. Eu esqueci que... Mas ontem foi estatística não, pessoal. Ontem foi espelhos planos, né? Mas eu não passei atividade para vocês, né? Eu passei. Deixa eu entrar aqui na atividade de ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pior que foi de estatística mesmo, né? Não. Ah, gente, desculpa. Eu tô confundindo tudo. Tô olhando matemática e tô dando aula de física, né? Foi mal. Ontem foi espelhos planos. Era pra ter sido pelo menos, né? Dia 10. Ah, não, mas a nossa última aula foi dia 10, né? Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô vendo aqui, eu mandei o exercício errado, né? Eu mandei atividade de matemática na aula de física, né? Uhum. Putz. Mas termina de explicar esse, Kenny. Tá, mas depois eu vou corrigir lá, vou remandar ele lá no matemática. Vocês façam de novo. Aproveitem aí para corrigir o que vocês fizeram errado. Tá, então vamos lá. Foi mal, gente. Eu não sei o que aconteceu, eu perguntei errado aí. Para física setor B, tá? Aí eu vou fazer a tarefa complementar dessa aula com vocês. E aí vocês vão ficar com a mínima aí para fazer. Então, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, né? Na verdade tem um texto aqui gigantesco que ele fala assim, ó, espelhos falsos ou de 2 direções. Um espelho falso é um vidro que, de um lado, provoca o reflexo normal
de um espelho, mas no outro lado funciona como uma janela, isto é, utilizado para observar pessoas sem que elas saibam. Espelhos falsos, também conhecidos como espelhos de observação, são muito usados em delegacias ou em institutos de psicologia, mas há outros lugares menos óbvios onde as pessoas se preocupam com estarem sendo observadas, como vestiários e locais de trabalho. Então, nesse caso aqui, tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Porque isso aqui não pode ocorrer, né? Por exemplo, num banheiro você não pode ter um espelho falso para ficar observando as pessoas lá dentro. Numa situação em que há um suspeito é interrogado, enquanto os detetives o observam atrás de um espelho falso, o suspeito não vê os detetives por quê? Então vamos lá. Letra A. A intensidade da iluminação em ambos os lados do vidro é a mesma. Isso aqui não faz diferença alguma. Tá? B. Em relação ao ambiente em que o suspeito se encontra, a iluminação no ambiente dos detetives é mais intensa. Então, isso aqui também não faz diferença, até porque se isso fosse verdade, a gente não conseguiria ver a parte de fora de casa, ou quem está fora de casa não conseguiria ver a parte de dentro por conta da questão da diferença de iluminação, né? Porque lá fora a iluminação é muito maior do que dentro de casa, por causa do sol. C. É impossível que a luz do ambiente em que os detetives se encontram atravesse para o lado em que o suspeito se encontra. Esse aqui é uma possível questão, uma possível alternativa correta, mas a única diferença aqui que vai acontecer, a gente vai ver a diferença aqui na alternativa correta mesmo, tá? Já a gente vai ver. O fenômeno da reflexão ocorre somente do lado em que o vidro é espelhado, ou seja, do lado em que o suspeito se encontra, tá? Então não há reflexão do outro lado. E a alternativa correta, o fenômeno da reflexão ocorre em ambos os lados, tá? Sendo mais intenso no lado em que o suspeito se encontra, pois deste lado o ambiente é mais iluminado. Então, o que acontece? Você tem lá o espelho, tá? Aqui é onde os detetives estão, tá? Os detetives, e aqui é onde está o suspeito, tá? E o que vai acontecer? Do lado do suspeito é mais espelhado, então a luz bate e é refletida, então ele sempre vê seu reflexo. Aqui, ó, na parte do detetive também é espelhado, só que aqui com menor intensidade, tá? Então, por conta da luz, da iluminação. Geralmente, quando você vê filmes e séries que abordam esse tipo de comportamentos policiais observando suspeitos, o que acontece? Você vê que a sala onde o detetive está com a luz apagada. E isso ocorre para diminuir a intensidade do reflexo dos policiais, tá? Não é que o carinha vai ver os policiais. Na verdade, os policiais não vão se ver, porque não é tão espelhado para eles. Isso ocorre também com vidros em casas. Geralmente, se você apaga a luz da sua casa e uma pessoa fica do lado de fora da sua casa com a luz acesa, fora da casa, e ela observar a janela, ela não vai te ver, mas você vai ver essa pessoa lá fora, tá? Então, é um efeito parecido, tá bom? Então, a alternativa correta, letra E. O lado em que o suspeito se encontra vai estar bem espelhado, mas o lado onde os detetives se encontram não vai estar tão espelhado porque a iluminação vai estar menos intensa, tá? Deixa eu pegar agora uma próxima questão. Isso aqui é de concurso. Pés Grand Hill é uma... Tá? Então vamos lá. É uma dessas alternativas aqui, ó. Bom, a questão diz assim, ó, um periscópio é formado por dois espelhos planos paralelos dispostos como mostra a figura, tá formando esse ângulo de 45 graus aqui. As setas na figura representam o caminho no qual o raio luminoso percorre. Então ele vem da esquerda para a direita, depois ele desce, depois ele vai para o olho da pessoa, tá? Ele é refletido aqui e refletido aqui. Bom, um observador que olha normalmente e não através do periscópio vê a palavra escrita num cartaz, a palavra já.
A pergunta é, a pessoa que olha pelo periscópio vai enxergar a palavra já em que ângulo? Qual desses 5 ângulos aqui vocês acham que é o correto? De cabeça para baixo e invertido, só invertido, de cabeça para baixo, normal, ou de cabeça para baixo e com o A invertido com o acento para o outro lado. Qual vocês acham que é a correta? Algum chute? A terceira? A terceira? Essa aqui? Bom, então vamos pensar o seguinte, ó. A gente acabou de ver agora há pouco que quando você tem um espelho, tá? Por exemplo, a 45 graus, certo? A palavra já, ela vai ser invertida aqui, não é? Então ela vai ficar assim. Palavra já. Só que observe que são 2 espelhos. Então, um vai inverter ela. Então vai ficar a palavra já assim. Mas quando essa palavra é vista desse espelho para esse, ela volta ao seu estado natural. Então a alternativa correta seria a letra D. Inclusive, é assim que funciona uma câmera fotográfica, tá? A imagem é refletida por alguns espelhos, no caso 2 espelhos, para poder chegar no olho da pessoa que vai tirar a foto, né? Então o correto vai ser letra D. Então um espelho inverte a imagem e o outro inverte novamente, tá? Reverte ela de novo para o seu estado natural, tá bom? Peço as altezas aí que liguem as câmeras, viu? Tudo desligado aí. Bom, bola para frente, vamos fazer a próxima questão. Aqui. Deixa eu colocar essas alternativas aqui, que eu vou usar isso aqui para fazer os cálculos, tá? Então vejam só, gente. O Baldo é morador de um apartamento de pequenas dimensões. Sua mãe resolve instalar um espelho na parede do quarto de Ubaldo, de maneira que, quando ele fica de frente do espelho, e a uma distância d do mesmo, ele sempre consiga se enxergar por inteiro, dos pés à cabeça. Recordando-se das aulas de óptica do ensino médio, a mãe toma algumas medidas do corpo do filho, que no caso ele pegou aqui a medida da cabeça, né? A altura dos olhos e a altura dos ombros aqui, tá? Então ela faz os cálculos e mede em relação ao chão. Os valores encontrados em metro para o tamanho mínimo do espelho e para a altura da base desse espelho em relação ao chão são respectivamente. Bom, uma dica aqui que é importante, tá, gente? Ó, o tamanho do espelho, de um espelho plano, para que você consiga se enxergar bem, é sempre a metade da sua altura, tá? Para você se enxergar por inteiro no espelho, você precisa comprar um espelho de, no mínimo, o tamanho, a metade do seu tamanho, tá? E além disso, a distância que ele vai estar da base tem que estar da altura dos seus olhos. Então, da metade da altura dos seus olhos. Então, se você tem, por exemplo, 1,80 m, esse espelho precisa ter 90 centímetros e ele precisa ser instalado em relação ao chão a metade da altura dos seus olhos. Vamos supor que seus olhos estejam aí a 10 centímetros a menos. Então, em vez de 1,80 é 1,70. Então, tem que estar a 70 centímetros do chão, um espelho da metade da sua altura, já seria suficiente para você se enxergar por inteiro, tá? Então, basicamente, vamos pensar no seguinte, ó.
vamos imaginar que essa reta azul aqui, ó, que eu vou fazer aqui, seja o espelho, tá? Essa reta azulzinha aqui é o espelho. Então, o que acontece, ó? Deixa eu voltar aqui para azul, né? Porque toda vez eu faço e aí depois eu mudo a cor ali antes de clicar no outro lugar. Olha só. Então, ele quer se enxergar por inteiro. Ó, então, para a gente poder enxergar melhor isso, ó, a gente vai fazer um desenho, um esquema aqui para poder representar, tá? Então, primeiro, o topo da cabeça dele vai estar representado aqui nessa região. Eu vou até mudar aqui a posição do espelho para mais próximo aqui, para ficar mais coerente com o visual, tá? Deixa eu pegar aqui e apagar esse. Então, essa imagem dele que está passando aqui, ela tem que chegar aonde? Essa imagem, ela tem que passar também pelos pés, ó. Então, vai vir mais para cá. Tem que bater aqui nos pés. O topo da cabeça, passando pelo espelho, tem que tocar aqui, tá? No início do espelho. E a altura dos olhos dele aqui também tem que fazer esse encontro aqui com essas 3 retinhas aqui, tá? E aí a gente vai ter algumas medidas que são interessantes, ó. Por exemplo, a distância, ó, a distância... Opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. A distância dele para o espelho, eu vou chamar de D, e a distância do espelho dele, para a imagem dele, vamos supor que essa aqui seja a imagem dele, também tem que ter D, né? A distância é a mesma, porque a gente sabe. Por exemplo, a distância dos olhos dele aqui tem que dar 1,40 de altura, ou seja, tá? Deixa eu fazer um desenho melhor, porque senão não vai fazer tanto sentido para vocês aí na hora do cálculo, tá, gente? O que acontece? Ó? A imagem dele tem que estar na altura do olho dele, tá? Então, deixa eu ligar aqui o olho dele. Então, mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que seja aqui a altura do olho dele. E aí, aqui vai ser o espelho. E aí, novamente, ó, ligando com os pés, ligando com o topo da cabeça. A gente tem poucas informações. Das informações que a gente pode ter aqui, novamente eu troquei a cor do trem. Das informações que a gente tem aqui, a gente tem a formação da altura do olho, que é importante, tá bom? Então a gente sabe que essa altura aqui é 1,4, que é a altura do olho. A distância dele até o espelho eu vou chamar de D, e a distância do espelho para a imagem dele, que seria aqui, ó, uma imagem dele criada aqui, tá? Também é D, tá? Então esses são os valores que a gente tem respectivos. Lembrando que aqui é o espelho, tá? Essa é a parte de trás do espelho na hora de substituir. O que acontece? Quando a gente vai fazer esse cálculo aqui, a gente vai usar aquela mesma fórmula que nós usamos na câmera escura. Lembra que a câmera escura tem esse mesmo perfil, né? Só que ele diminui a imagem, tá? Mas não tem problema, a gente vai usar essa proporção, já que aparecem triângulos aqui, ó. A gente pode desenhar triângulos na hora de resolver. Então, vai ficar assim, ó. O tamanho do espelho sobre o tamanho dele, que é 1,5 m, tá? A altura do espelho sobre a altura dele é igual que vai ser igual a distância dele para o espelho, tá? A distância dele para o espelho e a distância dele para a imagem, que no caso vai ser o dobro dele. Aí aqui você pode cortar a distância e aí multiplica cruzado, né? Que vai ficar 1. Deixa eu colocar aqui embaixo. Multiplicando cruzado vai ficar 2e igual a 1,5 vezes 1. Aí é só passar o 2 dividindo. Então a altura do espelho vai ser 1,5 dividido por 2, ou seja, 0,75 centímetros, ou melhor, metros, tá? Então essa aqui vai ser o tamanho do espelho, a altura do espelho, tá? Aí a pergunta é, onde coloca o espelho, né? Qual é a altura aqui que você precisa determinar aqui para colocar o espelho, para quando você se olhar, você venha se ver por completo. Bom, a altura do espelho tem que estar na altura
respectiva do olho, tá? Então, a altura do espelho, da base do espelho, tem que ser respectivamente igual, proporcional à altura dos olhos. E, por outro lado, isso também tem que ser proporcional à distância, tá? A distância dele para o espelho e o dobro da distância dele para o espelho, que é igual à distância dele para a imagem. Multiplicando cruzado, a gente pode simplificar o D aqui. Então, multiplicando cruzado vai ficar 2x igual a 1,4. Passa-se o 2 dividindo, então esse x aqui, ó, que seria a altura, vai ser 1,4 dividido por 2, que é igual a 0,70, tá? Então, a altura dele, a altura do espelho, 0,75, como vocês podem ver aqui. E a altura da base, ou seja, a distância com que o espelho fica do chão, é de 0,70 centímetros, que é a metade do olho, tá? Então, se cair uma questão como essa, lembre-se, é a metade da altura da criança ou da pessoa e a metade da altura em relação aos seus olhos, tá? Então, é só para indicar isso aí mesmo para vocês. Alguma dúvida? Vamos para a letra... Vamos para a letra D. Letra D não, né? Próxima questão. Bom, próxima questão ela fala o quê? Vamos lá. É uma questão de campo visual, tá? Ela diz assim: um observador encontra-se no ponto P, tá? Nesse ponto aqui, a 2,5 de distância, 2,5 metros de distância e perpendicular a um espelho MN, tá? Esse espelho aqui, de 2 metros de largura. Então ele tem 2 metros de largura, então bem interessante. Posto no fundo de uma sala quadrada de 6 por 6. Na lateral desta sala encontram-se 4 pontos, né, 4 letras, que é o ABCD, todos equidistantes, tá? 1 metro de distância um do outro. A vista é superior e despreza as dimensões verticais. Bom, olhando frontalmente para o espelho, quais as imagens que o observador consegue enxergar, né? Então a pergunta seria essa aqui basicamente. Bom, para resolver esse tipo de questão, ó, observem que nós vamos marcar um ponto aqui. Eu vou até pegar essa imagem e eu vou colar ela do outro lado ali, para poder fazer mais sentido essa distância, tá? Que é o seguinte, para resolver essa questão, nós vamos marcar um ponto equidistante aqui, ó. Ou seja, vou chamar esse ponto de pelinha. Esse ponto pelinha é a imagem do próprio observador, tá? Lá do outro lado, simulando lá do outro lado. Seria essa distância aqui, ó. Então, essa imagem vai enxergar tudo que tiver aqui, ó. Tudo que tiver aqui e tudo que bater aqui, ó. Que sair aqui do espelho e vai bater na outra ponta do espelho, ó. Se você fizer isso em linha reta, o que é que vai ficar dentro do campo visual dele? Observem, ó, que tocou aqui, ó, na parte final do espelho e na parte inicial, ó. Tudo que tiver compreendido entre esses dois raios azuis aí, ó, ele pode ver que no caso são as imagens CDE. A imagem AB fica fora do plano visual, do campo visual do observador P, tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu pegar uma aqui da aula 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui de reflexão, que não caiu nenhuma questão de reflexão. Bom, então é isso aí, pessoal. A nossa aula vai chegar ao fim. Vou enviar para vocês agora a atividade, essa última atividade aí, que eu passei para vocês. Da apostila, é a atividade 2. Eu vou enviar ela lá no Maestro para vocês fazerem, tá? Então, peço que vocês acessem lá e façam a última atividade que eu vou estar enviando agora para vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, no mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!